Olá, eu sou o Guilherme Lima, trabalho aqui na IMS e nesse vídeo, a pedido do professor Daniel Carletti, eu vou falar um pouco a respeito da nossa linha de analisadores de qualidade de energia. Então, o objetivo aqui é falar um pouco sobre a importância desse tipo de equipamento, os princípios de funcionamento deles e apresentar o portfólio da IMS. Quais são os modelos, as opções que a gente tem hoje em linha e explorar um pouco as diferenças entre cada um deles. Antes da gente entrar efetivamente nesse assunto, eu trago sempre uma parte um pouco mais institucional, apresentando a IMS. Então, de forma bem resumida, tá? Nós somos uma empresa com um pouco mais de 40 anos de mercado, tá? 43 anos para ser mais específico, e felizmente ao longo desse período a gente conseguiu se consolidar no mercado como um provedor de soluções para análise, gerenciamento e controle do uso de energia elétrica. Então a gente tem aqui nessa tela alguns números que reforçam o know-how da IMS dentro do segmento no qual ela atua. Então já são mais de 100 mil produtos comercializados para mais de 15 mil clientes no Brasil e no mercado latino. A parte de atendimento às concessionárias de energia também é um ponto forte aqui da empresa, justamente com os analisadores, que é a família de produto que a gente vai dar um foco um pouco maior hoje aqui nessa apresentação. Aqui a gente fala um pouco a respeito das dores, ou o motivo pelo qual os clientes procuram a EMS e de que forma que a gente pode ajudar eles dentro de cada uma dessas necessidades. Então, o primeiro ponto tem relação à incidência de multas na fatura de energia, seja por excesso de reativo, por ultrapassagem de demanda. Então, para esse ponto, nós temos a nossa linha de controladores de fator de potência e de demanda que vão permitir ao usuário eliminar a incidência dessas penalidades na fatura de energia. O segundo ponto fala sobre dúvidas em enquadramento tarifário, contrato de demanda e migração para o mercado livre de energia, que tem sido uma tendência aí, né, nos últimos anos. Então, para esses pontos, a IMS tem a oferecer uma solução, um sistema para a gestão de energia. A gente pode pensar que esse sistema ele vai sempre ser composto por equipamentos de medição, sejam eles multimedidores, controladores, os próprios analisadores, e uma plataforma, onde eu vou fazer o registro histórico dessas leituras e vou ter recursos para analisar essas informações. E é justamente através desses recursos que eu vou conseguir identificar se o meu enquadramento tarifário é o mais adequado, se o meu contrato de demanda está bem dimensionado, o quão economicamente interessante é o fazer uma migração do mercado cativo para o mercado livre de energia. O terceiro ponto fala sobre rateio e alocação de custos com energia e recuperação de crédito de ICMS. Então, também, né, o mesmo sistema de gerenciamento vai permitir fazer o rateio ou a setorização do uso de energia dentro de uma instalação. E fazendo essa setorização, eu consigo, caso eu seja elegível a isso, digamos assim, solicitar a restituição de créditos de ICMS com a energia consumida lá no meu processo produtivo. O quarto item a gente pode entender como o próprio processo de gestão. Então, ainda é muito comum a gente encontrar clientes que fazem a gestão desse insumo energia elétrica, mas de forma totalmente manual, né? Coletando os dados manualmente, analisando isso manualmente. Então, o sistema ele também vem como uma ferramenta que automatiza todo esse processo, tanto de coleta de informação, quanto de análise desses dados aí periodicamente. E o quinto item fala sobre eficiência energética. Sob a ótica normativa, digamos assim, então o sistema de gerenciamento da IMS ele é uma ferramenta que vai auxiliar na obtenção e na manutenção de certificações de eficiência energética. ISO, LEED, existem outras também. E também, né, o sistema ele tem uma série de alarmes que eu posso utilizar para sinalizar ao gestor sobre alguma anomalia, algum desvio relacionado ao consumo de energia elétrica, né? Qualquer coisa que saia de um determinado padrão, eu consigo ter essa sinalização imediata, né, da ocorrência.
Bom, agora sim, entrando no nosso assunto, né, os analisadores, o primeiro ponto que eu sempre trago em qualquer apresentação, qualquer vídeo gravado, assim, é que tudo o que vai ser visto aqui nada mais é do que um compilado de informações que foram extraídas dos manuais dos equipamentos. Todos esses manuais estão disponíveis lá no nosso site, então a qualquer momento vocês podem acessar e baixar esse conteúdo caso tenham alguma dúvida mais pontual. Aqui a gente fala um pouco sobre aplicações, né, que um dos pontos solicitados ali pelo professor Daniel é que a gente fale sobre a importância do uso desse tipo de equipamento. Então, na minha visão, falar sobre a importância dos analisadores tem uma relação direta com a aplicação. Onde e como eu posso usar esse tipo de equipamento. Então, a gente traz aqui nessa tela as principais aplicações para os analisadores. Claro que existem outras, mas com base em toda a nossa trajetória aí no desenvolvimento e comercialização desse tipo de produto, a gente elencou esses 9 itens aí como os mais comuns, né, de aparecerem. Então, monitoramento da qualidade da energia elétrica de forma geral. Então, a gente sabe que é cada vez mais comum a gente olhar para a qualidade da energia, porque nós utilizamos máquinas e equipamentos que são cada vez mais sensíveis a variações ou à qualidade da energia que é fornecida para funcionamento daquele equipamento. Avaliação do perfil de carga, pensando, né, em alguma ação ali relacionada à eficiência energética de uma instalação. Análise de desligamentos, e aqui talvez não sejam só desligamentos, mas distúrbios de tensão, de corrente, de forma geral. Avaliação do conteúdo harmônico, tanto de tensão quanto de corrente. Então, dentro desse contexto de qualidade de energia, distorção harmônica é talvez, dos itens mais importantes a gente avaliar. Dimensionamento de sistemas de correção de fator de potência. Então, o analisador ele também pode servir como uma ferramenta para dimensionamento desse sistema de correção. Dimensionamento de filtros harmônicos, da mesma forma que eu posso dimensionar um banco de capacitores lá para correção do reativo, eu posso também dimensionar um filtro harmônico que, por sinal, pode servir para a própria proteção dos bancos, mas também pode servir para alguma outra coisa. Então, o analisador tem a capacidade de fornecer todas as informações necessárias para dimensionamento desse tipo de filtro. Levantamento de curvas de carga. Então, acho que aqui o ponto principal é que nós vamos ver mais para frente que a maior parte dos analisadores aqui do portfólio IMET são portáteis. Então, eu tenho uma facilidade na movimentação desse equipamento, pensando em medições temporárias. Então, eu posso instalar ele no ponto A, retirar, levar para o ponto B, retirar, levar para o ponto C. Então, eu tenho essa praticidade ou essa facilidade em movimentar o equipamento justamente para fazer esse tipo de estudo, esses levantamentos de curvas de carga. Relatórios sobre eficiência energética, de forma geral também, e relatórios em conformidade com o PRODIST módulo 8. Para quem não sabe, o PRODIST é a norma, né, que rege toda essa questão de monitoramento de qualidade de energia. Tá? É uma norma, né, uma normativa que está associada diretamente lá à ANEEL, né, e dentro do PRODIST, mais especificamente do módulo 8, a gente vai ter a definição, os indicadores e os limites para fenômenos relacionados à qualidade de energia. Por exemplo, nível de tensão, distorção harmônica, desequilíbrio, flutuação de tensão, entre outros. Né? Então, tudo vai ser definido lá pelo PRODIST e nós, como, né, os desenvolvedores do analisador e do software que acompanha eles, segue todas as definições lá da norma. Aqui a gente fala um pouquinho sobre os modelos que a gente possui hoje. Então, a gente pode, primeiramente, separar todos esses produtos em 3 famílias. Equipamentos da família básica, família intermediária e família avançada. Mais para frente, a gente vai apresentar um pouco as diferenças entre cada uma delas, mas, de forma resumida, a gente pode dizer que a família básica, como o próprio nome sugere, vai ter analisadores que
que fornecem informações básicas em relação à qualidade da energia. Na família intermediária, a gente tem uma quantidade maior de parâmetros sendo fornecidos para análise do usuário, um ganho também no tocante à precisão, à exatidão na leitura que está sendo feita. E na família avançada, mesma coisa, mais alguns parâmetros sendo monitorados e melhor precisão na leitura que vai ser feita. Tá? Então, como eu disse, né, vamos explorar isso um pouquinho mais para frente, mas por hora, né, essa separação, essa classificação por famílias pode ser entendida dessa forma. Aqui a gente tem um outro ponto que está ligado principalmente à característica mecânica, que são as gerações de equipamentos. Então, a EMS desenvolve, comercializa esse tipo de produto desde meados dos anos 2000, quando a gente começou, né, no Brasil a ter, né, essa questão de qualidade da energia sendo olhada com um pouco mais de atenção. Então, em 2000, 2001, se não me falha a memória, foi publicada, né, a resolução ANEEL 505, que é a antecessora ao PRODIST que nós vimos ali na tela anterior. Então, desde lá, a gente já faz esse tipo de produto, já trabalha com esse tipo de equipamento. Então, é natural que, por se tratar de um equipamento eletrônico, a gente tenha uma evolução muito rápida, né, porque a eletrônica é uma coisa, né, que está sempre evoluindo, sempre avançando. Então, hoje, nós já temos alguns modelos de equipamentos na 5ª geração e outros modelos ainda na 4ª geração. Então, lá em 2000, 2001, veio a primeira geração de analisadores da EMS, depois veio a 2ª, depois veio a 3ª, e hoje nós temos a 4ª e a 5ª geração disponíveis. O que vai mudar de uma geração para outra é basicamente a plataforma de hardware. Qual é o tipo de processador, qual é a memória que é utilizada. Então, pensando em aplicação, segue tudo igual. Tá? É só essa questão mais do hardware mesmo que vai mudar de um para outro. E claro, nas próximas telas a gente vai trazer algumas características elétricas, principalmente, onde nós veremos que a gente tem uma pequena diferença aí em um equipamento geração 4 para um equipamento geração 5. Ainda em características mecânicas, né, a gente vai sempre ter um display, né, que vai permitir ao usuário visualizar aquilo que está sendo medido naquele instante. Claro que essas informações elas sempre vão estar sendo armazenadas em memória. Tá? Então, até aproveito como um gancho para falar sobre um outro tópico aqui solicitado pelo professor Daniel, que é o funcionamento desse tipo de equipamento. Então, de forma geral, de forma resumida, como é que um analisador trabalha? O analisador ele é instalado em determinado ponto da rede e assim que ele é instalado, ele já começa a monitorar todos os parâmetros que aquele modelo em questão consegue monitorar. Então, depois que eu fiz a instalação do equipamento, eu preciso dar um comando, uma espécie de start, para que ele comece a registrar essas informações em uma memória interna. E a partir daquele momento ele começa a guardar todo o histórico desses parâmetros, para que depois de um determinado período eu dê esse stop na memória, retire ele e extraia essas informações da memória interna para poder fazer a minha análise. Então esse é o princípio de funcionamento de um analisador. Mas voltando aqui então às características mecânicas, né, a gente sempre vai ter um display, 4 linhas por 20 colunas. As dimensões, aqui eu falo a dimensão da caixa externa do equipamento, feita de material termoplástico, a gente chama, e que sustenta um IP659. Aqui a gente só abre um parênteses para a definição, né, do IP, ou Índice de Proteção. Então ele é baseado em 2 normas, a IEC 144 e a IEC 529. E cada algarismo do IP representa uma determinada proteção daquele equipamento. Então, lembrando, né, que nós temos IP 659, o primeiro algarismo vai falar sobre a proteção contra penetração de corpos sólidos na parte interna do equipamento. Então, no primeiro algarismo, nós estamos aqui no 6, que indica
que ele é totalmente protegido contra a entrada de poeira. O segundo algarismo define a proteção contra a penetração de líquidos, também na parte interna do equipamento. Nesse segundo algarismo, nós estamos aqui no número 5, que indica que ele é protegido contra jatos de água de qualquer direção. Por exemplo, uma mangueira de bombeiros ou a chuva. Então, o que eu quero dizer com isso é que, tendo um IP65, pelo menos, a gente vai garantir uma medição ao tempo. O equipamento pode pegar sol, pode pegar chuva, pode pegar terra, que isso não vai gerar nenhum dano ao equipamento. E o terceiro algarismo define a proteção mecânica, a proteção contra impacto. Nesse item, a gente está aqui no número 9, o que indica que ele é protegido contra impactos de até 20 joules. Então, aqui a gente tem, né, na imagem, talvez fique um pouco pequena para vocês, mas dá para a gente ter uma dimensão do que geraria esse impacto de 20 joules. É basicamente uma massa de 5 quilos caindo a uma distância de 40 centímetros do solo. Então, esse impacto, ou melhor, essa queda geraria um impacto de 20 joules no produto, né? Então, aqui, como eu disse, né, só um parênteses para explicar, né, o que é o índice de proteção, como que ele pode ser interpretado, e isso vale para os analisadores da IMS, mas vale para qualquer outro produto que indique ter um determinado índice de proteção. Ainda em características mecânicas, a gente sempre vai ter uma porta de comunicação por onde eu vou extrair o histórico de leituras da memória do equipamento para poder analisar isso dentro do software que acompanha o equipamento. Em alguns modelos, os intermediários e os avançados, a gente vai ter, além dessa porta de comunicação para acesso à memória interna, uma entrada para a expansão da memória. Então, além da memória física que eu já vou ter lá no meu equipamento, eu posso usar um cartão micro SD ou um pendrive para expandir essa memória e, por consequência, expandir a capacidade de armazenamento do meu equipamento. Conectores de corrente removíveis, permitindo o uso de múltiplos sensores. Então, acho que no próximo slide, provavelmente, a gente vai ter a identificação de todos os modelos de sensores de corrente compatíveis com os nossos analisadores. E o que vai mudar de um modelo para outro é a característica construtiva do sensor e o range de medição, de quanto até quanto eu consigo medir com cada modelo. Então, a gente também vai aprofundar um pouco mais esse assunto. Conector adicional para sensor de neutro. E percebam que aqui tem um parênteses, né? Porque esse é um recurso exclusivo da família de analisadores avançada. Também falaremos um pouco mais a respeito dessa família nas próximas telas. Aqui a gente entra, então, nas características elétricas, e aí a gente tem os limites de alimentação do equipamento e os limites de medição. E aqui a gente tem que fazer também, né, e apresentar, melhor dizendo, outra característica dos analisadores da IMS, que é a entrada de alimentação. Então, a gente pode pensar que o analisador ele tem uma fonte que serve para alimentar, para ligar o equipamento, e a gente tem um circuito de medição de tensão. Então, internamente, são duas coisas distintas. E aí, dependendo do modelo ou da geração do analisador que eu utilizar, eu vou ter limites diferentes. Então, para alimentação, os equipamentos da geração 4 têm esse limite aqui, 70 até 380 volts. Na geração 5, a gente já tem uma ampliação nesse limite, 50 até 500 volts. E o MQ700, que a gente vai falar também a respeito dele, é um caso à parte, a gente tem um limite também diferenciado para esse modelo em específico. Medição de tensão, aí é quase tudo igual, tá? Aqui nos equipamentos geração 4, a gente tem o início da faixa de medição em 70 volts, mas indo até 500, e nos outros começa em 50 e vai até 500 volts. Sensores de corrente, aquilo que eu comentei, né? Então aqui nós temos a lista de sensores que nós possuímos hoje e a respectiva faixa de leitura de cada um deles. Esse ponto ele é bem importante
para definição, né, seja um analisador IMS, seja um analisador de terceiros, é sempre importante eu identificar qual é o range de medição para que eu tenha certeza de que ele vá atender às minhas necessidades. Então, essa é a lista, né? Basicamente aqui os mais comuns, podemos dizer assim, são os sensores flexíveis, porque eles têm um range de leitura muito maior, o que abrange uma gama de aplicações também maior, né? Eu posso ter uma medição em uma carga baixa e, ao mesmo tempo, com o mesmo equipamento, com o mesmo sensor, eu posso medir uma carga bem maior. Então, é mais ou menos nisso que a gente tem que pensar. Indicação de polaridade dos sensores de corrente. Então, esse é um ponto importante, né? Porque, independente do modelo de sensor que eu vou utilizar, eu sempre preciso atentar à polaridade dele para instalar ele de forma correta e evitar distorção nos parâmetros que estão sendo monitorados. Memória de massa, então, como eu tinha antecipado, né, todos os analisadores têm uma memória interna. É nessa memória interna onde a gente vai registrar esse histórico de leituras para posterior extração e análise. Então, nos equipamentos lá da família básica, P300G4, P600G4, que nós vimos lá no início, eu vou ter uma memória interna de 16 megabytes. Já em todos os outros modelos, eu vou ter uma memória de 512 megabytes, mais as entradas para expansão, que pode ser uma entrada microSD, pode ser uma entrada USB, aí dependendo da geração do equipamento, geração 4 ou geração 5. Então, aqui talvez ainda, né, seja uma informação meio superficial, porque 16 MB, 512 MB, o que eu faço com isso? A gente tem que saber aqui que eu vou ter como fim um valor de autonomia de memória. Em outras palavras, por quanto tempo eu consigo ficar registrando informação na memória do equipamento. Só que esse fim, essa autonomia de memória, vai depender da capacidade de memória, evidentemente, mas também da configuração que eu apliquei no meu equipamento. Com qual intervalo de registro de dados eu estou trabalhando? Quais grandezas, dentre tudo aquilo que ele mede, o que eu quero efetivamente guardar na memória? Se eu tenho ou não alguma leitura já armazenada na memória do equipamento. Então, tudo isso influencia na autonomia. Então, a gente até poderia criar alguns cenários de exemplo, inclusive nos manuais dos equipamentos a gente cria isso. A gente tem uma tabelinha ali com alguns cenários, tipo, se tu trabalhar com intervalo de registro de 10 minutos e registrar tudo que o equipamento consegue, tu vai ter X dias de autonomia de memória. Então, são várias possibilidades, então nem cabe a gente colocar aqui, mas para esses pontos, a gente tem como fonte de consulta os manuais dos equipamentos. Precisão, então aqui a gente enxerga o percentual de erro máximo na medição dos equipamentos. Então, basicamente, 0,25% em tensão e corrente, 0,5% em potência, que seria a soma de tensão mais corrente, e 0,01% em frequência. Então, a gente tem, né, precisão e a gente tem exatidão também, que é algo que também é definido por norma, né? Então, existe uma IEC que define isso, né, a classe de exatidão de equipamentos de medição. E de forma extremamente resumida, tá, a gente tem 3 classes. Classe A, que seria a melhor, classe S, que está um degrauzinho abaixo, e classe B. Tá? Então, se a gente for olhar, né, os equipamentos lá da IMS, os equipamentos da família básica estão na classe B, que é essa mais de baixo, os intermediários na classe S, e os avançados, eu tenho classe S e eu tenho classe A. Tá? Então, a gente vai, acho que mais para frente na apresentação também, explorar um pouco mais essa questão relacionada à exatidão na leitura que é feita pelos analisadores. Comunicação, então a gente falou já, né, que o analisador vai registrar o histórico na memória e eu preciso depois, de alguma forma, extrair essas informações para poder fazer o meu estudo. Então,
no tocante à comunicação, a gente usa o mesmo protocolo de comunicação em todos os equipamentos, que é o protocolo Modbus. É um protocolo aberto, o que faz com que o cliente ele não fique, entre aspas, refém do software da EMS. Se for do meu interesse, se eu quiser, eu posso integrar isso ao meu próprio sistema de medição, desenvolver a minha própria ferramenta. É um protocolo aberto. E com relação a interfaces, os analisadores podem ter até 4 interfaces de comunicação funcionando simultaneamente. Por padrão, os analisadores da EMS vão oferecer comunicação USB. Então tem uma entradinha USB lá que eu conecto o cabo para fazer a extração dos dados. Mas eu tenho também como opcionais, como interfaces a mais, comunicação via Bluetooth, comunicação via GPRS barra 3G, então aqui a gente pode entender esse GPRS como rede celular, e RDA, que seria a comunicação ótica, e Ethernet, que é via cabo de rede, né? Então essas são as opções que a gente tem, né? Na verdade, para alguns equipamentos, né, a gente já tem, outros está sendo desenvolvido, até por isso não consta ainda aqui na apresentação oficial, comunicação Wi-Fi também. Então vai ser uma 5ª interface que vai ser disponibilizada, mas de forma resumida, né, comunicação é definir o protocolo que está sendo utilizado e qual é a porta, qual é a interface que eu tenho disponível para poder acessar o equipamento e extrair as informações que eu quero. Grandeza, essa parte aqui é bem legal porque ela cruza aquelas 3 famílias que nós vimos lá, básica, intermediária e avançada, com os parâmetros que cada uma delas vai monitorar. Então, nos equipamentos da família básica, eu tenho esse agrupamento de grandezas que são medidas e armazenadas na memória. Tensão, corrente, frequência, potência, fator de potência, energia, demanda, harmônicos, desequilíbrio, falta de energia. Tá? Então, todo esse agrupamento de parâmetros vai ser medido e poderá ser analisado por um analisador classificado como básico, aqui pela EMS. Na família intermediária, eu vou ter tudo o que o equipamento básico monitora, todo aquele agrupamento de parâmetros, e vou acrescentar alguns parâmetros a mais. Flutuação de tensão, ou flicker, como algumas pessoas conhecem, interharmônicos e variações de tensão de curta duração, que a gente chama pela sigla VTCD. Então, eu acrescento alguns parâmetros a mais, justamente porque a exatidão na leitura dos equipamentos intermediários já é superior. Então, tendo uma exatidão melhor, eu consigo fazer o monitoramento de outros parâmetros. E na família avançada, eu tenho tudo do básico, tudo do intermediário e acrescento oscilografia de eventos e sincronismo temporal. Itens que a gente vai ver mais especificamente nos próximos slides. Começando pela oscilografia. Então, esse recurso ele é exclusivo dos equipamentos da família avançada aqui da EMS, e a gente pode entender a oscilografia como uma, entre aspas, fotografia da rede no momento em que ocorre uma perturbação, seja um distúrbio de tensão, seja um distúrbio de corrente. Então, nesse recorte que aparece aí embaixo, a gente tem a representação gráfica do que é uma oscilografia. A grosso modo, é como se eu pegasse lá um osciloscópio e ligasse ele na rede no momento em que ocorreu um distúrbio, uma perturbação. Tá? Então, é um recurso bem interessante quando eu preciso fazer, né, esses estudos aí de qualidade de energia. Temos também a filtragem de sinais, então isso é uma característica, uma feature muito importante para o segmento industrial, principalmente, porque esse recurso, essa filtragem, ela é utilizada em aplicações de estudos de partidas de motores através de inversores de frequência. Então, pela própria característica construtiva do inversor, o que eu tenho lá na saída dele é um sinal com altas frequências,
algo semelhante a essa senoide aqui da esquerda. Então, um equipamento que não tenha o filtro, ele muito provavelmente não vai conseguir fazer a medição desse sinal. Então, o que eu preciso fazer é habilitar o filtro para que eu, entre aspas, limpe esse sinal e o equipamento consiga aí sim fazer a medição lá na saída do inversor. Se eu tenho um equipamento que não possui esse filtro, eu posso fazer a medição lá, posso fazer esse estudo, mas aí eu obrigatoriamente tenho que instalar o equipamento na entrada do inversor de frequência. Essa é a grande sacada. Diferenciais, né? Então, olhando para os equipamentos IMS e comparando ele com outros players aí de mercado, o que a gente pode destacar, né? Alta capacidade de armazenamento de dados, múltiplas plataformas para descarga de dados. Então, como a gente viu que a gente tem várias interfaces de comunicação, USB, Bluetooth, 3G, Ethernet, eu tenho também vários softwares ou várias plataformas para comunicação com os equipamentos. Então, eu tenho um software que roda em ambiente Windows, eu tenho um aplicativo Android, eu tenho uma plataforma em nuvem. Então, dependendo da interface que eu vou utilizar, eu posso também optar por uma plataforma específica, pensando sempre, né, em facilitar o processo de acesso às informações que foram monitoradas. Caixa com proteção contra raios UV e alta resistência mecânica. Então, esse também é tratado como talvez o principal diferencial dos produtos aqui da IMS, que é a resistência, a robustez que eles possuem. Como a gente fornece esse tipo de equipamento para as concessionárias de energia, eles, nesse cenário, né, nas concessionárias, eles estão submetidos a condições extremas, né? Então, a gente tem casos, né, de fornecimento para concessionárias do Nordeste, onde lá no verão eu tenho 45, 50 graus no sol. Então, o equipamento realmente ele é muito robusto e ele consegue ter essa confiabilidade, né, na medição que está sendo feita. Eu posso instalar ele que, por mais extrema que seja ali o ambiente onde ele vai ser instalado, eu posso ter a certeza de que a medição vai ser feita e os dados de medição vão estar disponíveis para análise posterior. Toda a programação pode ser feita pelo teclado sem a necessidade de um computador. Então, esse também é um diferencial. É claro que a configuração, a programação do equipamento via software é muito mais rápida, é muito mais prática, mas isso pode também, até em uma situação de emergência, posso fazer isso diretamente pela IHM do equipamento. Conformidade com o IEC, ABNT, ProDist, então eu falei sobre isso lá quando eu apresentei o ProDist módulo 8, né? Então, tanto o equipamento quanto o software, eles são desenvolvidos pensando no atendimento a essas normas. Só que o mesmo vale para ABNT, para IEC. Então, novamente, nos manuais dos equipamentos, a gente sempre traz uma tabela com o referencial normativo do projeto daquele equipamento. Quais foram as normas que nós nos referenciamos para poder desenvolver um equipamento que atenda aqueles requisitos. Então, também é trazido, né, apresentado como um diferencial aqui da IMS. E, claro, qualquer atualização normativa que a gente tenha, e no ProDist isso já aconteceu no passado, a gente consegue, por sermos os detentores do desenvolvimento do produto e do software, adaptar, né, ajustar ele de acordo com cada necessidade. Suporte à atualização remota, então esse também é um recurso diferencial aqui dos nossos analisadores. Em caso, como eu citei antes, né, de alguma atualização ali de norma ou algo assim, a gente consegue fazer a atualização do equipamento sem ter que trazer ele para a fábrica. No passado isso era necessário, né? Tem que trazer os equipamentos para cá ou tem que deslocar um técnico da IMS para o campo para atualizar o equipamento. Hoje isso não é mais necessário. E por fim, né, aqui a gente traz um quadro geral que tem por objetivo apresentar as diferenças entre cada modelo, né? Na verdade, cruzar características dos equipamentos com cada modelo lá do portfólio. Então, por exemplo, atendimento ao ProDist módulo 8.
Os equipamentos básicos, P300 e P600, eles atendem parcialmente, porque eles não conseguem monitorar todos os parâmetros que são definidos lá pela norma. Já de PQ300 para frente, a gente vai ter o atendimento integral ao ProDIST módulo 8. VTCDs, variação de tensão de curta duração. Somente os equipamentos intermediários e avançados fazem o monitoramento desses fenômenos. P300 e P600, que são os básicos, eles não conseguem fazer o monitoramento desses fenômenos de curta duração. Flicker, ou flutuação de tensão, mesma coisa. Só os analisadores intermediários e avançados conseguem monitorar. Filtragem de sinais, oscilografia de eventos, só os avançados conseguem fazer esse tipo de monitoramento. E, por fim, sincronismo temporal, que é uma característica exclusiva de um modelo, que é o PQA700. Esse cara aqui, ele é o nosso analisador classe A. E aí a gente remete, né, àquela definição lá das classes de exatidão. Classe B, classe S e classe A. Então, o PQA é o único enquadrado como classe A e justamente para ser classe A, ele precisa ter essa característica aqui, o sincronismo temporal. Resumidamente, esse sincronismo temporal é um GPS que está embarcado no equipamento e que permite fazer a sincronização do RTC dele, do relógio do equipamento. Então, com o GPS, eu ligo o equipamento, ele se conecta a um satélite próximo ali para poder fazer essa sincronização do relógio interno dele. Resumidamente é isso. Certo? Então, acho que de forma extremamente resumida, né, e breve, a gente conseguiu falar ali sobre a importância dos equipamentos, dos analisadores, princípios de funcionamento e apresentação do portfólio da EMS. Qualquer dúvida que surja em relação aos produtos, aqui tem, né, os nossos principais contatos. Sintam-se à vontade em nos procurar, em aprofundar um pouco mais a respeito desse assunto, certo? Muito obrigado pela atenção e até breve.